Fala galera, beleza? Na primeira aula a gente viu um pouco alguns conceitos iniciais de programação. Hoje, né, nessa aula 2 aqui, a gente vai começar a ver algumas estruturas básicas que a gente usa bastante, né? Estruturas condicionais, estruturas de repetição. E aí essa aula é muito importante para que a gente consiga fazer as aplicações das próximas aulas. Então recomendo que vocês assistam com muito carinho, muita calma essas aulas. Tá? Eu vou dividir ela em vídeos. Essa aula 2 vai estar dividida em mais de um vídeo, para que fique mais fácil vocês encontrarem o conteúdo, tá bom? E aí, para começar, eu queria falar um pouco sobre dados booleanos. Quem já fez probabilidade estatística aí, já viu esse nome em algum lugar. E o que é um dado booleano, né? Um dado booleano, ele consegue dois valores, né? Ele só pode assumir dois valores. True ou false, verdadeiro ou falso, sim ou não. No caso do Python, só true ou false, mas quando a gente fala de dado booleano, ele só consegue assumir dois valores, que é para a gente entender se aquele valor é o que a gente queria que ele fosse ou não. São as duas coisas que ele pode ser. Beleza? Sei que ele fica um pouco confuso assim no início, mas eu vou mostrar para vocês como é que ele é gerado, né? Como é que ele aparece, e aí vocês vão entender melhor, certo? Então, para que a gente tenha um dado booleano, geralmente a gente vai ter o resultado booleano a partir de operadores relacionais ou comparativos. O que é um operador relacional, né? Então, um operador relacional, ele relaciona o item que está na esquerda do operador com o item que está à direita, beleza? Então, deixa eu apagar esses exemplos aqui mais antigos, vamos usar alguns exemplos novos. E aí, como é que funciona, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos declarar algumas variáveis, tá? Vamos declarar aqui, ó. A igual a 10, B igual a 5, C igual a 5 e D igual a string Python, beleza? O que acontece? A gente vai comparar essas variáveis a partir desses operadores aqui para ver, né, quais são os resultados que a gente consegue. Então vamos lá, vou imprimir aqui na tela como é que a gente usa esses operadores que eu coloquei para a gente entender qual é o resultado deles, né? Então vamos lá. Eu coloquei A maior que B, A menor que B, B maior ou igual a C, B menor ou igual a C, B igual a C, B diferente de C, e se P está contido em D. Então, se vocês olharem essa tabela aqui, eu tenho a explicação do que é cada operador e como ele é escrito no Python, beleza? Então, esses símbolos aqui são da matemática, vocês já entendem. Então, o diferente é exclamação igual. Então, toda vez que eu quero comparar dois valores para saber se um é diferente do outro, eu uso exclamação igual. Se eu quero saber se eles são iguais, eu coloco igual, igual. Então, lembrando, se eu uso igual uma vez, eu uso como atribuição. Então, eu estou afirmando que aquela variável recebe aquele valor a partir daquele momento. Agora, eu estou comparando. Então, eu estou perguntando para o computador se B é igual a C. Beleza? E aí, qual é o resultado que a gente vai ter dessas comparações aqui? Vamos ver? Vamos rodar a célula aqui. Lembrando que a primeira vez que a gente roda, ela demora um pouco, né? Que aloca uma máquina virtual aqui. Beleza, a gente já tem aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó. A é maior que B? Vamos ver. A igual a 10, B igual a 5. 10 é maior que 5? Sim. Então a gente tem aqui o resultado true. Vamos ver o contrário. A é menor que B? 10 é menor que 5? Não. Então a gente tem como resultado false. B é maior ou igual a C? B é igual a 5. C é igual a 5. Ele não é maior, mas é igual. Então, true. Da mesma forma, se B é menor ou igual a C, true. Se eu pergunto se B é igual a C, também tenho como verdadeiro, né? Agora, se eu pergunto se B é diferente de C, eu tenho aqui o resultado false. E aí agora, vamos gastar um pouco mais tempo nessa última aqui, o que acontece? Eu peguei, falei que D é igual a variável Python, e agora eu quero ao texto Python, e agora eu quero ver o seguinte, será que P maiúsculo está dentro da minha variável D? A resposta é true, porque P maiúsculo é a primeira letra.
Agora, se eu colocasse P minúsculo, vamos ver o que acontece? Foco aqui só no último resultado. False. Então, o Python, ele diferencia a letra maiúscula de minúscula. Então, se eu coloco P minúsculo, não está na minha string Python, que está armazenada na minha variável D, por isso ele fala como false. Então, esses resultados dessas comparações, a gente usa bastante em estruturas condicionais, estruturas de repetição condicional, que a gente vai dar uma olhada. E aí, é dessa forma que a gente compara dois valores, compara duas variáveis. Ou ver se um valor está contido em um intervalo. Nesse caso, a gente viu aqui a string, né? Então, a string Python, mas isso aqui poderia ser uma lista, poderia ser um intervalo, e a gente vai dar uma olhada nisso também, mas já preparando vocês. Beleza, então a gente viu que o operador relacional é escrito dessa forma, ele dá esses resultados de true ou false, mas tem vezes que um resultado só não é satisfatório para mim. Então, não basta que B seja igual a C. Eu quero que A seja maior que B e C seja igual a B, por exemplo. Então, eu quero que dois resultados sejam verdadeiros, ou dois resultados sejam falsos, ou pelo menos um deles. Então, para isso, a gente começa a usar os operadores lógicos. O que são os operadores lógicos? Os operadores lógicos unem expressões lógicas, formando assim uma nova expressão que é composta por duas ou mais subexpressões. Então, eu quero saber se 10 é maior que 5 e se 7 é maior que 3. Então, como eu falei, os dois têm que ser verdadeiro para que o meu resultado seja verdadeiro. Se um for falso, nesse caso, o resultado geral vai ser falso. Então, né, chega dessa falação e vamos ver como é que vai funcionar isso na prática. Então, vamos usar as variáveis que a gente já declarou ali em cima. E vamos fazer assim, ó. Só lembrando aqui, ó. A igual a 10, B igual a 5 e C igual a 5. Então, vamos ver aqui, ó. 10 é maior que B e 5 é menor que 5? 10 é maior que B, sim. Mas 5 não é menor que 5. Então, qual será que é esse resultado? Se a gente olhar, false, porque eu tenho AND. Então, se eu tenho AND, eu tenho que ele equivale ao E. Então, eu preciso que as duas expressões sejam verdadeiras para que a expressão toda seja verdadeira. Agora, A maior que B. 10 é maior que B. 10 é maior que 5. Ou 5 menor que 5. 5 não é menor que 5. Então, isso aqui é falso. Mas a primeira é verdadeira. Então, eu tenho true, porque eu preciso que só uma delas seja. Porque é or. Então, um ou outro. E not, ele pega o resultado dessa expressão e transforma no contrário dela. Então, A é maior que B, então 10 é maior que 5? Sim. Se é sim, então é true. Só que eu quero o not dessa expressão. Então, o not true é igual a false. Beleza? Então, eu sei que isso é um pouco, né, abstrato para a gente começar, fica meio que tipo, beleza, em que eu vou usar isso, né? O grande dilema que a gente enfrenta em algumas matérias, né? A gente olha e fala, nossa, para que eu vou usar isso na minha vida? E aí agora eu apresento realmente para vocês o que é a programação. Então, eu vou parar essa parte aqui e a partir do próximo vídeo a gente começa a ver estruturas condicionais, que a gente realmente vai usar principalmente esses resultados booleanos. Então, estruturas condicionais, que são estruturas de decisão, eu vou começar a falar no próximo vídeo, beleza? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.